Olá, graça e paz, família, auxílio ao mestre. Tudo bem? Estamos de volta para mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. Uma semana se passou e o arrebatamento ainda não aconteceu, mas estamos esperando para qualquer momento a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje, no projeto Auxílio ao Mestre, nós estaremos estudando a lição de número 12. A conduta do crente em relação à família. Esta lição de hoje, amados, é uma lição muito oportuna. Aqui na carta de Paulo à igreja de Éfeso, ele vem tratar de assuntos familiares. O papel do marido, o papel da esposa e o papel do filho. Ou seja, a família ela é o núcleo, é o centro, é a célula máter da sociedade. É a partir da família que se estabelece o conceito de certo e errado que os pais repassam para os filhos. Mas a relação marido e mulher é uma relação que precisa ser observada dentro dos princípios da palavra de Deus. Quando a Bíblia fala que a mulher deve ser submissa ao marido, muitos homens se acham importantes demais. É porque não leram que a palavra orienta que o homem deve amar a sua igreja, deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Então, meu amado, Paulo ele vem tratando dessa temática. Família, o papel do homem, o papel da mulher e o papel dos filhos. Vamos estudar isso, que o Espírito Santo nos capacite trazendo conhecimento, revelação, sabedoria e transformação nas nossas relações familiares. A conduta do crente como marido. Aqui, meu amado, nesse primeiro tópico, nós vamos falar do cristão enquanto marido. Primeiro, o homem ele não é o dono da razão. Ele é o cabeça no sentido de hierarquia, mas ele não é o chefe, aquele que ordena e todos têm que se curvar ante ao que ele deseja. Nós vamos ver o padrão estabelecido na palavra de Deus bem equilibrado, para ninguém falar que a Bíblia ela é machista. Nós vamos abordar essa temática também. O papel do marido como líder da família. Sobre o ombro do homem pesa a responsabilidade de conduzir seu lar aos pés do Senhor. Ele é o sacerdote de Deus na casa. A qualidade da espiritualidade de cada membro do lar está interligada ao seu papel de liderar. Jó era sacerdote do seu lar. Ele oferecia sacrifício pelos filhos caso tivessem pecado. Este padrão é esperado de cada marido cristão. Na nova aliança, aquele que tem o desejo e a vocação para ser obreiro na casa de Deus deve saber liderar seu próprio lar. Do contrário, ele não estará apto para desenvolver liderança na casa de Deus. Olha aí, meu amado, o papel do marido enquanto líder da família. Então, sobre os ombros do homem, pesa, meu amado, a responsabilidade de conduzir a sua família no temor do Senhor. Porque ao homem foi confiado o papel de sacerdote do seu lar. O homem, ele é responsável por levar a família a buscar a Deus, por levar a família a ter experiência com Deus. Elcana, ele conduzia Ana, Penina e os filhos todos os anos ao templo na casa do Senhor. Então Deus espera que o homem ele venha a ser o sacerdote dentro do seu lar.
E a qualidade, irmão, da espiritualidade de cada membro da família, de cada filho, da esposa, está interligada à qualidade da vida espiritual do marido. Então, ele é o termômetro, ele é responsável, ele é o sacerdote do lar. Observa, por exemplo, Jó. Jó, ele era um sacerdote dentro do seu lar. Ele acordava pelas madrugadas para oferecer sacrifício pelos seus filhos, caso eles tivessem cometido algum pecado e não tivesse lembrado de confessar o pecado. Então, meu amado, é esse o padrão que Deus espera do marido cristão. E destaca o seguinte, que na nova aliança, na fé cristã, para ser obreiro, quem tem uma chamada, quem tem um desejo, uma vocação, ele só poderá fazer a obra de Deus se ele tiver, primeiro, domínio, controle sobre a sua família, sobre o seu lar. Porque se ele não governa bem a sua casa, como é que ele vai conseguir liderar a casa de Deus? Ou seja, ele precisa ser pastor, sacerdote dentro do seu lar, para ele poder executar, exercer a chamada e o ministério que Deus tem para a sua vida. É uma responsabilidade muito grande para nós, homens, que Deus nos dê essa graça. Texto bíblico. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso 4 ao 5, em que Paulo vem trazendo uma orientação acerca do obreiro. Que para ser obreiro, ele tem que governar bem a sua própria casa. Ou seja, a casa é o ponto de partida, um dos referenciais, exigências e atribuições daquele que quer ou tem a chamada e a vocação para o ministério, mas começa na sua casa. Então, ele é o sacerdote, ele é o obreiro, ele é o pastor dentro da sua casa. Agora, se ele não consegue fazer isso na casa dele, será que ele vai conseguir fazer na igreja, que envolve muito mais famílias? Então, meu amado, Paulo aqui ele traz um referencial que deve ser observado. O amor como elemento primordial. A Bíblia manda o homem amar sua esposa. Não se trata de uma opção, mas uma ordenança. O marido não é um chefe que dá ordens à sua esposa. Ele deve amá-la como Cristo amou sua igreja, ou seja, a relação entre marido e mulher deve se fundamentar no amor e não na exigência. O nível e intensidade deste amor tem como referencial o amor de Cristo para com a igreja. Ao homem é difícil viver este modelo de amor altruísta. Se ele for guiado pelo Espírito, esta missão será mais prazerosa e os preciosos frutos deste amor serão colhidos pelo casal. Então, veja só, o amor como elemento primordial. Então, a Bíblia não manda a mulher amar o marido. A Bíblia manda o homem amar a mulher, porque já está intrínseco na mulher ela amar. Agora, nós, homens, a Bíblia ordena nós amarmos as nossas esposas. E com que intensidade? Aí Paulo estreita as coisas para o lado dos homens, irmão. E vão falar que a Bíblia é machista. Paulo era machista, não gostava das mulheres, e por isso que ele era encaiado e solteiro. Mas olha que Paulo ele orienta que o marido deve amar a sua esposa, não apenas com o amor eros, o amor do desejo, atração, desejo sexual,
não é aquele amor de contato, é amar como Cristo ama a sua igreja. Ou seja, como Cristo amou a sua igreja? Ele se doou, ele morreu por ela, ele foi um amor altruísta, ele deu a vida dela. Então, Paulo fala que nós, homens, devemos amar as nossas esposas dentro desse padrão, o padrão do amor de Cristo. Tá bom, meu querido? Então, a relação entre marido e mulher, a esposa, deve estar fundamentada no amor e não na exigência, que é aquele homem que acha que manda, que a mulher tem que obedecer, porque ele é o cabeça e ela tem que ser submissa. Espera lá, meu irmão, olha o que a Bíblia manda. Se você ama a sua esposa como Cristo ama a igreja, nem Cristo faz com a igreja o que muitos maridos fazem com a esposa, mas eles querem que as esposas façam o que a Bíblia orienta, que elas sejam submissas a ele. Agora, meu querido, vamos falar uma verdade? O nível e a intensidade deste amor tem como referencial Cristo Jesus, né? Esse é o referencial. Agora, vamos falar a verdade. Para nós amarmos as nossas esposas como Cristo amou a sua igreja, meu irmão, vamos falar a verdade? É difícil. É difícil, viu, irmã? Não é fácil, não. Agora, se esse marido, o seu marido, ele for guiado pelo Espírito Santo de Deus, tiver comunhão com o Senhor, meu querido, o Espírito Santo vai levá-lo a amar com o amor de Cristo. Esse amor vai amadurecendo cada dia mais. E esta missão, que é de amar a esposa como Cristo amou a sua igreja, ela será mais prazerosa. Não vai ser algo forçado, porque o amor não é forçado, mas o Espírito deseja gerar esse nível de amor, de intensidade deste amor, um amor altruísta. Não é um amor que cobra, que exige, é o amor que se doa. E esta missão, ela será mais prazerosa para o casal. E os frutos deste amor, gerado pelo Espírito Santo, ele será colhido pelo casal. Que frutos são estes? Paz, harmonia, sinceridade, cumplicidade, harmonia. Vai ser um casamento abençoado, se tiver fundamentado no amor de Cristo para com a sua igreja. É difícil? É possível? Humanamente não, mas no Espírito é possível. Busca o Espírito Santo de Deus e ele vai te capacitar a amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. O cuidado do marido à esposa. Ao marido, não basta apenas colocar a comida na mesa. Isso já faz parte das suas responsabilidades. Há muitas outras demandas que envolvem a relação marido e mulher. A esposa tem necessidades de ordem psicoemocional, física e espiritual. O carinho, o afeto, o elogio, a cordialidade e tantas outras fazem parte das necessidades emocionais da esposa. A mulher espera do marido sua firmeza na vida espiritual. Sem esta, a união pode naufragar. Em relação à vida íntima, o marido tem o dever de proporcionar à sua esposa uma relação prazerosa para ambas as partes. Aqui nós vamos ver o cuidado do marido para com a esposa. Tem homem que acha que colocar o arroz, o feijão, a carne e o macarrão já está muito bom. Meu querido, isso aí é o mínimo que você deve fazer. Isso aí faz parte da sua responsabilidade. Mas existem muitas outras além dessa.
A sua esposa, ela tem demandas, elas têm necessidades, tá bom? Que vai desde necessidade de ordem física, que é o alimentar, cuidar do corpo, necessidade psicoemocional, que tem a ver com a alma da sua esposa, e necessidade também espiritual. Então, só o arroz, o feijão, o macarrão e o feijão não dá não, meu querido. Tem que ter algo a mais. A mulher precisa de carinho, a mulher precisa de afeto, a mulher precisa ser elogiada, a mulher precisa ter um marido que a trate com cordialidade, que faça a se sentir uma princesa. É o que Deus espera de você. É o que Deus espera de você, que nós venhamos a cuidar das nossas esposas, que elas se sintam importantes, que elas se sintam amadas, meu querido, porque elas têm necessidades emocionais. A mulher, ela precisa, tem hora de desabafar, ela precisa botar para fora. Nós homens, quando estamos estressados, a gente entra para a caverna, como fez Elias, ficamos ali calados, sem querer conversar com ninguém. E a mulher desabafa, conversando, falando e falando e falando, e você é o homem que Deus escolheu para estar do lado dela. Por isso que Deus te deu um par de ouvidos, e você tem que ouvir, porque ela quer desabafar. Agora, a mulher também, ela espera do marido uma firmeza também espiritual, que seja de fato um homem de Deus, que tenha constância na fé, que não é um dia está quente, outro dia está fraco, um dia está forte, outro dia está vacilando. Esse marido, ele precisa ter firmeza espiritual. Por quê? Porque se ele não tiver firmeza espiritual, ela também tem carência de ordem espiritual. Ela quer encontrar nele uma coluna, uma fortaleza, um homem de oração, um homem equilibrado espiritualmente, um homem que vai ajudá-la, como fez Isaac, que orou pela sua esposa durante mais de 20 anos para ela poder engravidar, meu querido. É fácil jogar fora, é fácil descartar, é fácil trocar. Tem pessoas que querem troca de esposa, troca de casamento, como troca de roupa. Mas a esposa, ela espera do marido que ele tenha firmeza espiritual, porque senão esse casamento pode naufragar, pode dar errado, pode terminar numa separação e no divórcio, meu querido. Em relação à vida íntima, que é uma necessidade fisiológica da esposa e também do marido, o ato, ele tem que ser prazeroso, tanto para o homem quanto para a mulher. Esse negócio de marido galo, que chega rápido e deixa a mulher lá olhando para as paredes e não chegou lá, meu querido, isso não é de Deus não, irmão. Paulo, ele é enfático acerca disso aí, tá bom? Então, nós precisamos, como marido, cuidar da nossa esposa, das necessidades de ordem física, fisiológica, emocional e espiritual. Cuidar de todas as formas, porque se você não cuidar, meu querido, olha, tem Ricardão solto por aí, viu? Cuida do seu patrimônio, meu querido. Cuida daquilo que é teu, depois tu não vai botar a culpa no diabo, falando que foi o diabo que fez e aconteceu. Tem irmão que não vigia na terra, que não ouve conselho, quando vê que não, meu irmão, a casa desabou e ele perdeu a bênção. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Texto bíblico: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Aqui, meu amado, nesse versículo aqui, nós ficaríamos pelo menos uma aula para abordar essa questão. Mas aqui Paulo quer dizer que o marido conceda à esposa aquilo que é devido. Ou seja, se ela te deu prazer, Paulo aqui está falando de vida íntima, irmão. Paulo aqui está falando de vida íntima.
Está falando aqui sobre o prazer que envolve a intimidade do casal, o ato sexual. O homem sentiu prazer, ela fez você virar o olho de tanta felicidade. Meu querido, se vira e faz essa mulher também sentir prazer, tá bom? Porque a Bíblia fala, semelhantemente a esposa ao seu marido e o marido para com a esposa. Ou seja, esse negócio que só um chega e o outro não, isso é um desequilíbrio. Isso aí, uma hora, o estresse toma conta e a casa cai, tá bom, meu querido? Faz essa mulher sentir prazer, porque o ato tem que ser prazeroso para ambos. Outra coisa, quem te diz que você é dono do seu corpo ou que a mulher é dona do corpo dela? Que Paulo trabalha com o princípio de igualdade, tanto para o homem quanto para a mulher. E isso, na cultura daquela época, meu irmão, isso aí era um tabu, era um paradigma. O homem sentia prazer e a mulher nem tanto. Então, Paulo aqui estabelece um padrão, meu querido, que seja prazeroso para os dois. O homem, ele não é dono do seu próprio corpo, quem tem domínio sobre ele é a mulher, e a mulher também não é dona do seu corpo, quem tem domínio sobre ele é o marido. Então, Paulo está tratando de princípio de igualdade. A Bíblia é maravilhosa demais, irmãos. Glórias ao nome do nosso Deus. A conduta da crente como esposa. Nesse tópico, nós vamos compreender qual é o papel da mulher cristã enquanto esposa. Então, a mulher tem que ser aquela mulher sábia, aquela mulher prudente, aquela mulher cheia do Espírito Santo de Deus, mas uma mulher que sabe se portar diante do marido, na vida pessoal, no cuidado com a casa, na forma de vestir e também na condução do seu lar. Tem ali o manual da família. A Bíblia é o manual da família cristã. O conceito de submissão cristã. Na pós-modernidade, o conceito de submissão da esposa para com o marido tem sido deturpado por movimentos contrários ao pensamento judaico-cristão. Muitos destes opositores não levam em consideração a bilateralidade das atribuições entre marido e esposa. O homem deve amar a esposa com amor altruísta e incondicional, tendo em vista a realização da mulher. Em resposta a este amor, a esposa não terá dificuldades em se submeter ao esposo. O Senhor estabeleceu um perfeito equilíbrio na relação marido e esposa. O casal deve observá-lo. Aqui nós vamos tratar do conceito de submissão. O que é submissão? É a mulher ser capacho? A mulher ser um pau mandado? A mulher ser uma escrava da vontade do homem? É a mulher ceder todos os desejos e fantasias do marido? Todas as suas arbitrariedades? Ele é o dono da verdade, o dono da razão, e ela não tem vez de falar? Isso não é submissão, não. Tá bom? Então, nós observamos que na pós-modernidade, irmãos, o tempo que nós vivemos, o conceito de submissão da esposa em relação ao marido, ele tem sido, de fato, deturpado, zombado, criticado. Movimentos feministas se levantam para afirmar que a Bíblia é machista, que Paulo era machista. Então, são pensamentos que se levantam contra a filosofia, o pensamento judaico-cristão, que estão contidas nas Escrituras Sagradas. Agora, o que muitos destes defensores movimento feminista e tantos outros movimentos, eles não levam em consideração que a relação marido e mulher na Bíblia, ela é uma relação bilateral.
O que é isso? Existem atribuições inerentes ao homem, que Deus exigiu do homem, e existem também atribuições inerentes à esposa. Então, a esposa foi dado a missão ou o papel de ser submissa ao marido. Agora, quando ela tem um marido que a ama de verdade, como Cristo amou a igreja, porque ele é controlado, guiado pelo Espírito Santo, meu amado, essa mulher, ela vai se sentir realizada, porque o seu marido a ama com amor altruísta e incondicional. Em resposta a este amor, a esposa, irmãos, ela não vai ter dificuldade de submeter ao esposo, porque ele não é um carrasco, ele não é o seu senhor, aquele que subjuga e a domina, mas ele é aquele que a trata como uma princesa. Então, o que nós observamos é o seguinte, que Deus estabeleceu uma perfeita harmonia e equilíbrio na relação marido e esposa. Nós olhamos ali o que Paulo escreveu, que o ato sexual, a vida íntima, tem que ser prazerosa para ambas as partes, tá bom, meu querido? A mulher tem que sentir prazer e o homem também tem que sentir prazer. Então, o homem não tem domínio sobre o seu corpo. Você nunca viu as mulheres feministas falar isso, já ouviu? Elas não falam isso porque não conhecem. Não conhecem a profundidade da mente de Deus revelada nas Escrituras Sagradas. Então, é preciso o equilíbrio. Deus estabeleceu um equilíbrio na relação marido e esposa. E esse equilíbrio, irmãos, ele deve ser observado, tá bom, meu querido? A condição da mulher cristã. A fé cristã, desde os seus primórdios, dignificou a mulher como nenhuma outra religião. O seu fundador interagia com as mulheres. Ele veio ao mundo por intermédio do útero de uma mulher. Maria Madalena foi a primeira a testemunhar sua ressurreição. O cristianismo nivelou homens e mulheres. O homem não mais detinha o domínio sobre seu corpo. Ele deveria possuir sua esposa com temor diante de Deus. A fé cristã rompeu com os paradigmas da relação marido e esposa. Esta, por sua vez, não seria uma escrava das fantasias, vontades e arbitrariedades do seu marido. Que coisa fascinante, que coisa maravilhosa, a condição da mulher cristã. Meu querido, o cristianismo dentre as religiões tradicionais ou das maiores religiões do mundo, é a fé que mais dignificou a imagem da mulher. Em muitas religiões e credos, o homem pode ter várias mulheres. E a Bíblia, no Novo Testamento e também no Antigo. No Antigo Testamento, alguns se aventuraram a ter mais do que uma. E todos trouxeram sofrimento. Na Nova Aliança está explícito que cada homem deve possuir uma única mulher. Tá bom, meu querido? O fundador do cristianismo, Jesus, ele interagia com mulheres, com Maria Madalena, com Marta e Maria, irmã de Lázaro, com a mulher à beira do poço, do tanque, à beira do poço, na verdade, onde ela foi pegar água, mulher samaritana. Então nós vamos ver Jesus, o líder, o Senhor, o Cristo, o Messias, o Salvador, ele interagindo com mulheres. Ele veio ao mundo por intermédio do útero de uma mulher, irmão. Ele sendo Deus, ele foi introduzido pelo Espírito de Deus no útero de uma mulher. Se isso não é honrar a imagem, a figura de uma mulher feminina, então me diga o que é honrar uma mulher sobre a ótica da fé cristã. Maria Madalena, ela foi a primeira
testemunhar a ressurreição de Jesus. Não foi nenhum dos apóstolos. A primeira a testemunhar a sua ressurreição foi uma mulher, meu querido. O cristianismo, irmão, ele nivelou homens e mulheres. A mulher, na cultura grega, muitas vezes era tratada e até vendida como escrava. No judaísmo, nós observamos que havia o padrão estabelecido na lei de Deus, mas os homens trouxeram várias inovações. O homem poderia dar à mulher carta de divórcio, de separação. E no cristianismo, até que a morte os separe, meu querido. Então, nós observamos outra coisa, como que na nova aliança, ou na fé cristã, o homem, ele não teria direito, domínio sobre o seu corpo, senão a mulher. Você não vai fazer o que você quer dentro do banheiro no 5 contra 1, não, meu querido. Você não vai colocar imagens imorais, pornográfica diante dos teus olhos e ali se sentindo prazer isolado, sem ter a sua esposa. O seu prazer é com ela e o prazer dela é com você. Você não tem domínio sobre o seu corpo. Isso aí é a mulher que o tem e de igual forma o marido. Então Deus nivelou. Só isso aí já foi uma quebra, meu irmão, de um paradigma. Paradigma modelo do mundo daquela época em relação à vida conjugal, à vida marido e mulher. Então a mulher, dentro da fé cristã, ela não seria agora mais escrava das fantasias, das vontades e arbitrariedades do seu marido. Deus estabeleceu um padrão. E esse padrão, ele precisa ser observado. A reverência devida ao marido. A relação entre marido e esposa é uma via de mão dupla. Há direitos e deveres que devem ser observados. Se uma das partes exige direitos sem cumprir com seus deveres, a relação está fadada ao fracasso. A mulher deve tratar seu marido com o devido respeito, isto é, diante dos filhos e diante da sociedade. Não é prudente e decente denegrir a imagem do cônjuge perante terceiros ou tecer comentários inapropriados em relação à vida íntima do casal, sejam estes agradáveis ou não. A reverência conduzirá o casal a uma cumplicidade saudável em tudo. Então nós vamos destacar aqui a reverência devida ao marido. O que é reverência, irmãos? Reverência é forma respeitosa de tratar o marido, tá bom? Ela deve tratá-lo com respeito, com estima, tá bom? Então, a relação entre marido e mulher é uma relação de via dupla, tá bom? De mão dupla. Por quê? Há direitos e deveres para ambas as partes. O marido, ele tem direito, mas ele tem deveres. A mulher, ela tem direitos, mas ela também tem deveres. Agora, o problema surge quando há um desequilíbrio, quando uma das partes, ou ambas as partes, exigem os seus direitos, mas não cumpre com seus deveres. Uma relação dessa está fadada, meu irmão, ao divórcio, à separação e ao fracasso. Dois frustrados, cada um indo para o seu canto, para o seu lado. Então, o projeto de Deus é que tanto o homem quanto a mulher venham compreender os seus direitos e também cumprir com os seus deveres. Destaque o seguinte, que a mulher deve tratar o seu marido com o devido respeito e estima, isto é, diante dos filhos, ela não vai desautorizar os filhos, porque tem mãe que o pai põe de castigo e a mulher vai lá e libera o filho. E tem homem que faz a mesma coisa, ele desrespeita a autoridade da mulher. Se o marido deu uma ordem que a mulher julga não ser mais apropriada naquele momento,
ela deve chamá-lo em particular e não na frente da criança. Então, nesse sentido aí é que está o respeito à reverência, mas não só da mulher para com o homem, é do homem também para com a mulher. Outro sim, não é prudente, irmão, e decente ficar denegrindo a imagem do cônjuge, ficar falando mal do marido, ficar falando que ele é isso, que ele é aquilo, contar para vizinho, contar para as irmãs da igreja. Espera lá, minha irmã, ore a Deus, apresente ao Senhor todas essas demandas, todas essas dificuldades, os defeitos do seu marido. Você não precisa ficar difamando, caluniando, tecendo comentários inapropriados relacionados à vida íntima do casal, dizendo que ele é bruto, que ele é grosso, que ele é ignorante, que você nunca chegou lá, que você não tem prazer, ou pior, às vezes é quando a sua mercadoria é boa demais e você fica fazendo publicidade, fazendo propaganda, falando que ele te faz subir nas nuvens, te faz subir nas paredes, te realiza. Aí a melhor amiga está ali. Opa, como é que é esse negócio? Meu irmão, a vida íntima é para você e seu marido, tá bom? Então não fica tecendo comentários, sejam estes agradáveis ou não. Agora, a reverência, ela vai conduzir o casal, irmãos, a uma cumplicidade saudável em tudo que eles fizerem. Então, a mulher, ela precisa tratar o homem com reverência e o homem também precisa tratá-la com a devida estima, respeito, reverência diante da família, diante dos pais, diante da sociedade e diante da igreja. Amém, meu amado? A conduta do crente como filho. Nesse tópico, nós vamos abordar o que Paulo orienta aos filhos quanto à obediência aos pais e honrar os pais. A relação pais e filhos são marcadas por etapas distintas, e cada etapa traz consigo o seu desafio. A primeira fase é a fase que a criança ainda é muito pequena, que é muito medicação, bebê chorando, mulher estressada, homem zangado, noite sem dormir. Passada aquela fase, é a fase que a criança depois começa a andar, e depois quando ele chega na fase adolescente, alguns falam aborrecente. Então a Bíblia ela vai mostrar nesse ponto aqui como deve ser a relação do crente enquanto filho, o papel do filho em relação ao pai, a responsabilidade dos pais. Aos pais foi confiada a missão de educar seus filhos com pelo menos duas missões: levá-los a conhecer ao Senhor e torná-los cidadãos conscientes do seu papel perante a sociedade. O conceito de certo e errado são repassados pelos pais aos filhos. É no seio da família que a criança terá os primeiros ensinos de caráter espiritual, moral e ético. Estes devem ensinar aos filhos acerca do amor e da justiça. O excesso de amor, desprovido de correção, pode gerar filhos inconsequentes. O excesso de punição, desprovido do amor, pode gerar filhos revoltados. Qual é a responsabilidade dos pais sobre os filhos? Bem, toda criança que chega ao mundo, Deus confia aos pais pelo menos duas missões. Podemos aqui destacar várias outras, mas eu quero me limitar a estas duas. Primeira missão que o pai deve estabelecer em relação ao seu filho: levá-lo a conhecer ao Senhor e torná-lo cidadão consciente do seu papel perante a sociedade.
temos aí duas missões. A primeira é levar o seu filho a conhecer o Senhor, é fazer devocional, leitura bíblica, é fazer oração junto com seus filhos, é levar o seu filho a conhecer ao Senhor. O conhecimento de Jó, inicialmente era um conhecimento superficial. Ele conhecia a Deus de ouvir falar, porque certamente os seus pais lhe falaram do Senhor. Então, é um desafio para nós pais ensinar os nossos filhos o temor do Senhor, aprender a se relacionar com o Senhor, aprender a agradar ao Senhor. Isso foi uma missão que nos foi delegada. A outra missão que Deus nos confiou quando nos entrega um filho é a missão de torná-los cidadãos conscientes do seu papel perante a sociedade. Porque nós não estamos educando os filhos para nós. Esses filhos, um dia, eles vão contrair matrimônio, vão constituir família, terão filhos, serão cidadãos na sociedade. E quando a família ela erra no seu papel de formar cidadãos conscientes, toda a sociedade vai sentir o reflexo negativo do fracasso da família. Então, o cidadão consciente, ele é formado no seio da família. O conceito ou os conceitos de certo e errado que os filhos terão serão repassados pelos pais. É no seio da família que a criança terá os primeiros ensinos relacionados ao caráter espiritual, moral e ético. Olha a responsabilidade do pai. O pai tem que passar para o filho o conceito de certo, errado, valores e princípios, ética, moral, vida espiritual, e para ele não roubar, para ele não matar, para ele não trapacear, para ele não usar de engano. Isso aí é papel do pai, não é da escola, não é do governo, não é da igreja. A igreja auxilia, a escola auxilia, mas a responsabilidade são dos pais. E os pais devem ensinar os filhos, irmãos, os dois lados da moeda. O que é isso? Ensinar acerca do amor e da justiça. Que eles são amados pelos pais, amados por Deus, mas quando infringirem as normas, os limites permitidos, eles serão punidos. Isso trata de justiça. E isso tem que ser ensinado desde pequeno, porque há pais que acham que dar aos filhos as coisas, que amor é dar tablet, smartphone, plano de saúde, é dar casa, comida, é dar brinquedo, presente, dar tudo do bom e do melhor. Mas o pai, ele precisa dar todas essas coisas se estiver ao seu alcance, mas ele não pode esquecer de ensinar o seu filho acerca da justiça, porque Deus, ele é amor, mas Deus também é justiça. Eu destaco aqui o seguinte, amados, que o excesso de amor desprovido de correção pode gerar filhos inconsequentes. O que é isso? É aquele pai que nunca diz não para o filho. É aquele pai que atende todos os caprichos e desejos do filho. Esse filho sem limites, que nunca foi punido, que nunca foi castigado. Ele vai crescer achando que ele pode tudo e vai pode se tornar um adulto inconsequente, que não respeita a autoridade, que faz aquilo que bem deseja, sem medir quanta dor e sofrimento que ele vai causar nas pessoas, nos pais, na sociedade. Então, vai ser um filho inconsequente. O filho que é criado somente com excesso de amor. Davi, ele foi infeliz na criação
do seu filho Adonias. A Bíblia fala que Davi nunca lhe chamou a atenção. Foi um filho mimado. Você vê que Davi, como pai, ele falhou como pai. Você não vê os filhos de Davi indo para a guerra com Davi. Você não vê os filhos de Davi somando com o pai, como foi o caso de Saul. Os filhos de Saul iam à guerra com o pai. Os filhos de Davi eram mimados. Davi nunca chamou a atenção daqueles meninos. Agora, o oposto pode ocorrer, amados, que é o excesso de punição desprovido do amor pode gerar filhos revoltados, que é o outro extremo, que são aqueles pais que punem, que castigam, que batem, que criticam, que cobram, que não dão carinho, não dão amor, só dá castigo, só dá punição e só prega a justiça de Deus. Se você fizer isso, Deus vai te mandar para o inferno. Se você fizer aquilo, você vai para a condenação. Ou seja, ele cria no filho uma revolta e até uma antipatia para com as coisas de Deus. Então, nós pais precisamos criar os nossos filhos com equilíbrio, com amor e com justiça, com o equilíbrio e sabedoria vindos da parte de Deus. A conduta requerida dos filhos. Os filhos devem obedecer e honrar os pais. Este é um dos mandamentos do Senhor. Sua observância pode ser decisiva quanto ao futuro e longevidade dos filhos. Há pais que são dignos de serem obedecidos e honrados. Infelizmente, há aqueles que são péssimos exemplos para seus filhos. Todavia, cada filho deve observar este mandamento por ser uma ordenança de Deus a todos os homens. Isto independe da meritocracia dos pais. Jonatas ficou ao lado de Saul até na hora da morte. Porém, em momento algum, ele foi cúmplice dos equívocos do pai. Então, olha a conduta que é esperada de um filho cristão que está sobre o teto dos pais. Primeiro, os filhos devem honrar e obedecer os pais, porque isto aí é um mandamento. Isto aí não é facultativo. Isto aí é um mandamento da parte do Senhor. A observação, meu amado, ou o cumprimento, a obediência a este mandamento pode ser decisivo quanto ao futuro e longevidade dos filhos. Por qual razão, amados? Porque o casamento que o filho vai contrair amanhã, a vida que ele vai ter amanhã, vai ser um reflexo da forma como ele tratou o pai, como ele tratou a mãe. Se a forma dele tratar o pai e tratar a mãe for uma forma honrosa, a Bíblia fala, honra pai e mãe, para que tudo te vá bem, prolonga os seus dias sobre a terra. Isto é promessa de Deus. É promessa, é um mandamento de Deus, que Deus tem prazer em abençoar de forma especial o filho que honra o pai, que honra a mãe. Então Deus prolonga os seus dias e o faz ser próspero, bem-sucedido em todas as coisas. Não por acaso nós vemos tantos jovens morrendo no tráfico, tantos jovens sendo assassinados ainda na sua mocidade. São aqueles que não obedecem o pai, se envolvem com a criminalidade, se envolvem com a marginalidade, se envolvem com os grupos de funk, de rock, hip hop e por aí vai. E tantos morrem naquela vida
de miséria, na vida do pecado. A vida dele é abreviada. Aquele que teme a Deus, honra pai e mãe, e os seus dias são prolongados sobre a terra. Agora eu destaco um outro ponto, que há pais, irmãos, que são dignos realmente de serem obedecidos e honrados. Há pais que são modelo, há pais que são exemplo, há pais que são referencial de conduta. Eles não somente mandam você obedecer a Deus, mas eles obedecem a Deus. Eles são um padrão referencial para os filhos. Mas o outro lado da moeda, o lado oposto, também ocorre na relação pais e filhos, que infelizmente há pais que são péssimos exemplos para seus filhos. Há pais alcoólatras, pais adúlteros, pais pedófilos, estupradores, pais bandido, criminoso, traficante. Então aquele pai, ele é um péssimo exemplo, um referencial para seu filho. Como o filho deve, então, se reportar ao pai? Ele vai obedecer e honrar o pai em tudo? Ele deve fazê-lo no Senhor. Se o pai o pedir para fazer algo que vá contra os princípios da palavra de Deus, ele vai dar a honra a Deus. Agora, meu querido, eu quero fazer aqui uma colocação. Independente do pai ser digno de ser obedecido e honrado, ou ser um péssimo exemplo, todos os filhos, eles têm que observar esse mandamento. Por quê? Isso não depende se o pai merece ou não merece, se a mãe é uma megera, se o pai é um carrasco. O nosso papel é obedecer e honrá-los, porque é um mandamento de Deus. Quem vai te honrar amanhã é Deus. Quem vai te prosperar amanhã é Deus. Quem vai romper com essa história de maldição é Deus que vai fazê-lo. Então, meu querido, é promessa de Deus. E isso independe da meritocracia do pai, se o pai faz por merecer. Então, Deus está ordenando, isso é um princípio estabelecido por Deus. Então, filho, eu não vou obedecer ao meu pai e minha mãe porque minha mãe não merece, o meu pai faz isso e faz aquilo. Então, amanhã você também vai estar debaixo de maldição. Você vai estar debaixo da maldição. Essa maldição, ela vai se perpetuar na sua vida, meu querido. Então, nós temos que honrar o pai e a mãe, tá bom, meu querido? Eu destaco aqui, por exemplo, Jonatas, filho do rei Saul, um pai endemoniado, um pai que se rebeliou contra Deus, um pai que metia medo até em profeta Samuel tinha medo dele, era um pai que pegou uma lança e queria matar Davi, era um pai vingativo, era um pai que era atormentado por demônios. E Jonatas ficou no meio do fogo cruzado, entre o ódio de Saul, a loucura, a insanidade de Saul, querendo matar Davi a qualquer custo, meu querido. O que ele fez? Ele desonrou o pai, ele desobedeceu o pai. Eu tenho aí Jonatas como o maior referencial de alguém que honrou um pai que não era digno, que não era modelo, mas ele o fez porque era mandamento bíblico. Até na hora da morte, ele esteve ao lado do pai, porque o pai precisava de ajuda, o pai precisava de alguém, de Deus, do lado dele. Jonatas era um homem de Deus, Jonas era um homem de coragem, e ele decidiu ajudar o seu pai, apoiar o seu pai. Até na hora da morte, ele estava do lado do pai. Então, meu querido, vamos honrar, vamos obedecer aos nossos pais, porque isto é um mandamento estabelecido por Deus. O mandamento com promessa. Aprove ao Senhor abençoar os filhos que, além de obedecerem, honram seus pais em tudo. Muitos hoje
desfrutam de um casamento bem-sucedido e tantas outras bênçãos em virtude da observância deste mandamento. Após constituírem famílias, os filhos devem continuar a honrar os pais. Caso possuam recursos, estes não devem ser abandonados em asilos ou deixados à mercê da sorte. Davi, quando perseguido por Saul, teve o cuidado de deixar os pais em segurança entre os moabitas. Isto agradou a Deus. Então, observa aqui o mandamento com promessa. Deus é tão tremendo que ele resolve, vamos dizer assim, numa linguajar, ele resolve dar um bônus para aquele que obedece esse mandamento. É o primeiro mandamento com promessa. Você obedece porque é uma orientação, um mandamento divino, e em contrapartida, você recebe a bênção. Parece até a declaração do imposto de renda. Há pessoas que fazem a declaração do imposto de renda e ele faz a dedução de escola, plano de saúde, e depois ele vai receber a restituição do Estado, do imposto de renda, do leão. Só que o leão aqui é o leão da tribo de Judá. É aquele que honra o pai, abençoa o pai, obedece o pai. Meu querido, Deus tem prazer em abençoar esta pessoa. Muitos hoje, eu me coloco dentro disso pela misericórdia e bondade de Deus, mesmo quando eu não era crente, muitos hoje que desfrutam de um casamento bem-sucedido e tantas outras bênçãos, elas se deram em virtude da observância deste mandamento. E este mandamento aqui, meu querido, ele é tão tremendo que ele independe se o filho ainda conhece a Deus com profundidade. Talvez ele não professe a mesma fé, não tenha o conhecimento de Deus como nós temos, mas é aquele filho que honra o pai, é aquele filho que honra a mãe, é aquele filho que quando trabalha, parte do salário dele é para ajudar a manutenção e as despesas da casa. É aquele filho que quando começa a trabalhar, ele compreende que na casa gasta água, luz, internet hoje, supermercado, açougue, verdura, carne e tantas outras demandas e despesas que envolvem o lar. IPTU, que é taxa de lixo e tantas outras, meu amado. Aquele jovem ou aquela moça, ela vai compreender que ela precisa abençoar os pais, porque ela come ali, dorme ali. Se não pode trabalhar, ajuda a lavar roupa, ajuda a lavar as vasilhas, faz uma faxina na casa. Não espera o pai e a mãe brigar, mandar e ordenar, não, meu querido. Tem um monte de marmanjo aí que já está com 20 anos nas costas, 20 e tantos anos. Mãe, cadê a comida? A comida está lá pronta e o marmanjo quer que a mãe entregue na mão. Tem umas meninas aí que, pelo amor de Deus, que nem para lavar as peças íntimas lava. É a mãe que faz, porque ela só fica no zap-zap, no funk, no batidão, meu querido. Então, há pais que consentem com isso. E amanhã, quando casar, vai casar com um pervertido, uma pervertida, uma mulher rixosa, um homem problemático, vai fazer um casamento de fracasso e de derrota, meu querido. Então, muitas bênçãos que nós recebemos hoje e desfrutamos é em virtude da observação desse mandamento. E agora eu destaco também que, após os filhos constituírem famílias, eles devem ainda continuar a honrar os pais. A obediência, ela quando estamos debaixo do teto dos pais. Agora, honrar os pais, irmãos, é mesmo depois de casado. Mesmo depois de casado. Porque o que é honrar o pai? Você vai lá fazer uma visita, você vai ligar para ele, se tiver a oportunidade de poder ajudar e tiver o consentimento do seu cônjuge, você vai abençoá-los até financeiramente, se tiver ao seu alcance. Mas não é abandonar os pais.
não é colocá-los num asilo, deixá-los à mercê da própria sorte, meu irmão. Isso aí, meu querido, quem planta isto vai colher amanhã. Onde está que quem planta vento colhe tempestade, meu querido. Então, honra o teu pai hoje. É difícil, eu conheço irmã que a mãe tem mais de 80, quase 90 anos de idade e ela está ali cuidando da mãe, que está debilitada, que está doente, que precisa de cuidados, ela deixa de ir na igreja para poder ficar ali cuidando da sua mãe. Que Deus te abençoe e te faça próspera, minha irmã, meu irmão, você que tem se dedicado ao seu pai, se dedicado à sua mãe. Eu destaco aqui que Davi, quando Saul o estava perseguindo e não conseguia êxito na sua loucura de tirar a vida de Davi, Davi logo percebeu, já que não consegue me matar, porque Deus está me guardando e me protegendo, com certeza ele vai intentar alguma coisa contra os meus pais. E Davi, o que ele faz? Ele tira os pais da zona de perigo e leva os pais para uma zona de segurança. Ele pega os pais e leva lá para a terra dos Moabitas. Agora, quando nós lemos na genealogia de Davi, nós percebemos que ele é bisneto de Ruth, a Moabita, aquela que veio com Noemi, que casou com Boaz. Ou seja, ele estava levando os pais até a terra de onde a avó morava. Então, ele teve o zelo, ele teve o cuidado de tirar os pais da zona de perigo e colocar os pais numa zona de segurança. E quantos filhos estão fazendo o caminho contrário? Colocando os pais numa situação de perigo. Meu querido, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que nós possamos honrar os nossos pais com o nosso trabalho, com o nosso dinheiro, com o nosso comportamento, com o seu namoro, com o seu noivado, com o seu casamento, com a sua vida espiritual, com o seu proceder na casa do Senhor, que o seu pai tenha alegria, os seus pais tenham alegria de dizer que você é filho dele, que você é filha dele, porque há filhos que os pais têm vergonha por causa do comportamento que o filho tem perante a sociedade e até dentro da igreja, meu amado. Meu querido, encerramos aqui esta lição e a minha oração é que o Espírito Santo venha completar ao seu coração aquilo que nós não conseguimos falar em virtude da nossa limitação de conhecimento e também de tempo. Vamos orar ao nosso Deus? Eterno Deus e glorioso Pai, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade de aprendermos juntos a tua palavra. A ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Meu Deus, nós queremos uma família abençoada. Queremos a presença do Senhor no casamento, onde o marido seja um marido que ame a sua esposa como o Senhor amou a sua igreja. Não é fácil para nós homens, o Senhor sabe disso, Senhor, mas dá-nos o teu Espírito. Esse fruto seja gerado em nós, que nós possamos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja, um amor sacrificial, um amor de doação. Meu Deus, que a vida íntima seja prazerosa para ambas as partes. Meu Deus, abençoa a tua serva, que ela seja aquela mulher sábia, prudente, que trata o marido com a devida estima, com o devido respeito, que não venha difamando, caluniando, tecendo comentários, ó Pai, pejorativos acerca do marido. Dá, meu Deus, os filhos, ó Pai, o temor do Senhor, que eles venham honrar o pai e mãe, para que tudo lhes vá bem no dia de amanhã. Eu peço uma bênção especial para aqueles filhos, ó Pai, que estão enfrentando problemas com pais que não são modelos, que não são exemplos, pais problemáticos.
Eu peço que o Senhor estenda as tuas mãos, dê força, dê sabedoria, dê, meu Deus, graça a este filho, para que ele possa abençoar o Pai, para que ele possa obedecer o Pai, para que ele possa honrar o Pai, orar, interceder, para que a graça e a salvação chegue até a vida do seu Pai. Abençoa aqueles filhos, ó Pai, que têm se dedicado aos seus pais, que se encontram no momento de saúde debilitada, que estão aos cuidados dos filhos. Meu Deus, abençoa, honra este filho, que ele seja próspero, que ele tenha longevidade, vida longa e qualidade de vida nos anos que o Senhor conceder. Pai, nós te agradecemos por tudo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Meu amado, se não houver arrebatamento, semana que vem nós estaremos aqui. Mas se em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Amém? Amém nada, meu querido. Porque em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui neste mundo. Nós seremos arrebatados, receberemos um corpo glorificado e estaremos para sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique na paz, Deus te abençoe em o nome de Jesus.